Hoje você vai aprender, hoje eu vou provar para você que a realidade pode ser assustadora. E esse é um caminho sem volta. A partir do momento que você adquire conhecimento, fica praticamente impossível você voltar ao seu estado original. Quando você começar a entender o que é o mundo, as governanças, as tecnologias e a subversão da população, acabou, meu amigo. Você nunca mais vai ter paz nesse planeta. E a sua única escolha será o caminho de Cristo. Então hoje eu vou mostrar para vocês coisas que vão parecer assustadoras. Por exemplo, eu já venho trazendo aqui no canal há bastante tempo sobre imagens, né, de segunda G2, que eu não posso falar o nome aqui, com tecnologias absurdas. Inclusive, Homem de Ferro não é algo novo, tá? Equipamentos militares, discos voadores, isso aí já é obsoleto. Então simplesmente eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, tá? Inclusive, no vídeo de hoje, eu vou mostrar uma foto do experimento Fila Parará Pururu Delfia, que envolveu Nikola Tesla, Albert Einstein e o governo americano tentando, né, viajar no tempo ou fazer uma abertura de portal. De fato, nós não sabemos. Ou foi viagem no tempo, ou foi abertura de portal. E eu consegui, inédito, tá, uma foto de dentro do navio no exato momento que o navio, ó, sumiu. Porque o navio sumiu, ficou 5 minutos desaparecido e depois aconteceu um incidente. Que, ó, foi abafado o caso. Para você, meu amigo, para você só chega Felipe Neto, Whindersson Nunes, Pirula, é isso. Então eu tenho que vir aqui trazer um pouco da realidade para você. Nós vamos começar esse vídeo, tá, com algumas imagens e depois nós vamos aprofundando aqui. Eu peço para você ficar até o final. Eu tenho mais de 60 fotos para te mostrar, tá? Então tem vários assuntos. Eu vou falar da tecnologia militar, sobre os experimentos, sobre ufologia. Então eu estou separando em fotos. Peço para você aí, tá, ter paciência. Então vamos mudar para a tela aqui para a gente começar com a primeira foto. Tem que mostrar isso aqui para você, tá? Isso aqui foi um equipamento usado na G2, né? Que eu vou falar Gué Parará Rá, né? Então simplesmente foi usado na G2. Eu te faço a pergunta, você chegou a ver isso aí? Nos livros de história, nos documentários do NetGeo, Discovery Channel, chegou a ver? History Channel? Não, né? Porque tudo que esses caras mostram é aquele sino de Adolf, né? Aquele sino bonito, né? Então, assim, todo conhecimento que não é mostrado para você, eu tenho que trazer aqui. Então, esse é um experimento que os caras estavam tentando. Eles estavam tentando, tá, usar máquinas militares de grande avanço de inteligência artificial na década de 40, na década de 30, há praticamente quase 100 anos atrás. Então, olha para tu ver o tipo de imagem que nós temos aqui, tá? Aí você fala, isso é impossível. Impossível de ser criado, né? Então olha só, o que os caras estão desenvolvendo? Olha só o que os caras estão desenvolvendo hoje em dia, tá? Você não vê isso na televisão, você não vê isso no jornal, é porque eles não querem que você saiba. Mas olha só o nível de tecnologia que está sendo desenvolvido pelos militares. Na verdade, tá? Eu tenho que falar uma coisa para você. Qual que é a regra tecnológica, tecnocrática? É basicamente o seguinte. Nós estamos no ano de 2021, pelo menos é quando eu criei esse vídeo, tá? Então, basicamente é o seguinte, como é que você compara o nível de tecnologia dos militares? Você joga 50 anos para cima. É no mínimo 50 anos para cima. Nós sabemos que é mais de 100 anos. Por que é mais de 100 anos? Porque está sendo desenvolvido agora, esses robôs, mas na década de 30 já tinha. E nós estamos em 2021, praticamente 90 anos. Então os caras já tinham essa tecnologia há 90 anos atrás. Eu sempre falo, joga 50 anos para cima, que você vai ter uma noção do que o exército, não o brasileiro, tá? Mas o que o exército americano, esses exércitos aí, tem de tecnologia. A verdade é 100 anos para frente, né? Mas chega a ser até assustador. Então os caras estão desenvolvendo esse tipo de protótipo aí, tá? E vamos continuar. E a coisa não para. Não para, tá? Inclusive chamado Method 1, tá? É desenvolvido isso aqui, ó. Olha só. Aí você fala, meu, mas não parece lá grande coisa. Realmente, não parece lá grande coisa. Quando os caras fizeram na década de 40 uma coisa muito mais precisa, né? Mas tá se desenvolvendo. Então a galera tá se desenvolvendo, tá trabalhando em cima disso aí. Esse já é o Method 2, né? E eles estão desenvolvendo esses robôs. Olha o tamanho dessa perna aqui que os caras estão mexendo aqui, né? Então já tem laboratórios de tecnologia
com o desenvolvimento de robôs gigantes. Inclusive, faltou trazer aqui uma imagem para vocês de um robô andando no Japão com mais de 30 metros, tá? Então, assim, é algo que está sendo desenvolvido, né? Os caras estão desenvolvendo isso aí, ó. Não é algo mais impossível, é algo que já está sendo desenvolvido. Então, assim, esses robôs, né, estão sendo desenvolvidos e tem algumas imagens que são meio estranhas. Isso aqui não é fake, cara. Isso aqui é do exército. Eu te faço uma pergunta. Olha só, isso é dentro do galpão militar, tá? Provavelmente o cara deve ter se ferrado por essa foto, mas olha só o nível de detalhe. Falei, meu irmão, como é que o cara conseguiu fazer isso aqui? Porque uma coisa é você ter robôs gigantes, né? Que simplesmente já é sabido que se tinha na G2. Agora, como é que pode ter desse formato no tamanho humano, né? Então você vê o nível de detalhes da tecnologia que era ali aplicada. Você fala, meu caramba, cara, isso porque não é algo novo, tá? Esse projeto aqui é chamado Black Phoenix, tá? Para você poder ter noção. Vamos continuar. Nós temos esse aqui também, tá? Que, meu irmão, eu não faço nem ideia como é que os caras desenvolvem um trem desse. Isso porque é a tecnologia atual, tá? Tecnologia atual. Então eles vão desenvolver dentro do galpão, ó, dentro do galpão. Então, assim, para você, eles querem mostrar um fuzileiro naval com uma AR-15, alguma coisa lá, caminhando, indo pra guerra. Que delícia! Que delícia, né? Mas não se trata da realidade, tá? Então, assim, galera tá desenvolvendo. Inclusive, já tem gente que tá desenvolvendo por trás, né? Pessoas, né, que estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia. O que eu quero falar para vocês, tá? Nós temos aqui dois tipos de tecnologias que é fácil de explicar. Isso aqui, é claro que isso aqui é uma imagem, é um conceito, tá? Não é real. Aquilo que eu mostrei para vocês tem referências. Isso aqui não, isso aqui é um conceito. O que eu quero falar para vocês? Ponto número 1. Na era pré-diluviana, se tinha muito mais tecnologia do que agora. Muito mais tecnologia. O auge da tecnologia foi na era pré-diluviana, tá? Isso aí já era sabido. Os caras tinham nave voadora, um monte de coisas que você não faz ideia, tá? Porém, nós tivemos grande tecnologia em 1750, que eu falei das civilizações como Tartária, que houve o Mud Flood, né? Que são tecnologias com energia livre, né? Eu mostrei para vocês equipamentos, inclusive eu tenho um aqui para mostrar, de gravitron. O que é isso? São equipamentos desconhecidos para nós, mas que fazem o anulo da gravidade. Aí eu mostrei no vídeo passado, né? O pessoal flutuando com essa tecnologia. Inclusive, eu fui pesquisar mais a fundo e tem um russo que usou a mesma tecnologia. O cara sumiu, tá? Só para te avisar. O cara sumiu. E ele desenvolveu. Sabe aquele... Eu não sou fã de filme. Eu não assisto. Eu não pertenço a essa cultura. Mas tem um filme, eu não sei se é De Volta para o Futuro. Não sei. Eu sei, eu sei que é um velho com o cabelo pra cima e um garoto novo. Aí eles vão num carro que parece ter um motor atrás e abre um portal. Deve ser De Volta para o Futuro. E aí o garoto tá usando um skate voador, né? Aí você fala, meu, caramba, skate voador, né? Aí você fala, caramba, seria muito legal se isso existisse. E se eu te falasse que já existia há muito tempo skate voador? O fato do filme apresentar um skate voador é o que eu venho defendendo aqui. Programação preditiva. Como eles não vão conseguir abafar o caso por muito tempo desses aparelhos que anulam a gravidade, eles vão inserindo no filme. Então esse skate voador já foi desenvolvido pelo russo, tá? Inclusive tem referência sobre isso. O cara simplesmente funcionava, eu não sei se era por frequência, vibração, onda magnética, e anulava a gravidade. E ele pisava em cima e o trem ficava flutuando, tá? E aí tem ia para frente, ia para trás. E, inclusive tem referências aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, nós temos tecnologias o tempo todo, 1750, na década de 60, nós temos tecnologia da era pré-diluviana. Então, assim, o mundo já era tecnológico. Nós agora, que estamos aqui nessa realidade, é que estamos na tecnologia arcaica, tá? Então já existia a tecnologia no passado. E é o que eu venho falando, os anjos têm tecnologia. E aí, de repente, a gente vê alguns experimentos militares, né? Alguns deles são divulgados ao público, como esse aqui. Aí eu falo, meu irmão, esse aqui é do DGAF, tá? Não sei como é que representa isso em inglês. Mas eles criaram um protótipo militar que o ser humano tem vários braços, né? Aí você fala, ah, meu, eles não fizeram programação preditiva com isso, não. E eu te faço a pergunta, e aquele filme do Superman, não,
Homem-Aranha, se não me falha a memória, é o Homem-Aranha 2, que tem um tal de Octápolis lá, eu acho que o nome dele é esse, com vários braços mecânicos. Você acha mesmo que realmente os caras imaginaram aquilo ali, ou estão usando programação preditiva para quando você vê isso aí, você não surtar? Então, por exemplo, olha só, já é sabido, os caras têm um equipamento, tá? Não é sempre que é utilizado, mas de braços. Eu não sei como é que isso liga no corpo, mas é como se o cara tivesse 4 braços. Então o cara usa um para arma, inclusive, só para te avisar, inclusive isso aqui, ó, não é uma conhecida, tá? Isso está muito mais avançado. Ela parece um fuzil de assalto, só que tem coisas aqui que são intrigantes nela. E claro, né, esse tipo de equipamento aqui que os caras... Inclusive essa máscara, que eu não faço nem ideia que tem aqui dentro. Provavelmente deve ter uma câmera, um computador de bordo, alguma coisa ali dentro. E simplesmente esses braços que o cara usa, né? E um arco esqueleto por trás aqui para suportar o peso, tá? Então é isso que os caras estão tendo hoje lá. Aí eu venho falando que a tecnologia, ela parece assustadora. Isso aqui foi em 2000, eu devo ter imagem que acho que foi 2004, 2008. Então os caras já estavam desenvolvendo um processo, escute bem, olha o nível de insanidade. Pegando uma abelha viva e, né, modificando ela de forma híbrida para colocar ela tecnológica. Então a abelha ela continua viva, só que eles modificam as partes dela para ela ficar tecnológica. Aí eles conseguem ver o que ela está vendo, conseguem dar a direção para ela, tá? Então o pessoal acha que a tecnologia é maravilhosa. Nossa, daqui a 50 anos vai ter braços robóticos que vão carregar 1000 toneladas, vai ter pernas que fazem você correr 500 km por hora. Os caras pensam assim. Só que a partir do momento que você está com esses equipamentos eletrônicos no seu corpo, quem manda é a inteligência artificial. Você só é coadjuvante. Por isso que é dito em Apocalipse que os homens desejarão a morte, só que não a conseguirão. Por quê? Porque o corpo vai estar impregnado de tecnologia e não é mais o homem que manda. Então o cara vai estar lá dentro. Inclusive tem um filme, eu não lembro o nome do filme, tá? Eu sei que tem um filme que é isso. O cara lá, ele fica paraplégico, não consegue mais mexer. E aí implanta um chip nele, o chip faz a reconexão e ele de repente começa a andar. E ele começa a ter superpoderes, baixa... tipo Matrix, baixa Kung Fu, não sei o que, para o cara poder aprender. Só que no final se é descoberto que quem mandava era a inteligência artificial. Ele só pensava que estava fazendo alguma coisa. E quando ele percebe que ele nunca mandou, que sempre foi inteligência artificial, ele simplesmente surta e não consegue fazer nada. Fica só vendo a inteligência artificial usar o próprio corpo dele. Então é isso que eu falo. A tecnologia não veio para te ajudar. Quando nós temos o Jardim do Éden, a queda de Adão e Eva, que o fruto do conhecimento entre o bem e o mal não era para o ser humano ter comido aquilo ali, e aí a serpente tentou Eva, depois tentou Adão, e comeram do fruto proibido. Então, a tecnologia só é para fazer o mal. O Adão primordial, que inclusive tem um vídeo aqui, referência, tinha telepatia, telecinese, levitava, modificava os objetos, tinha muito mais tecnologia, mas foi cair na lábia. Tá entendendo? Então nós temos aqui tecnologias que são assim, absurdas, né? Por exemplo, isso aqui de 2004, os caras fizeram um mosquito, tá? Só para você poder ter ideia. Aí, eu quero falar uma coisinha rápida, eu não vou demorar aqui. Eu venho falando para as pessoas que não compensa você querer fugir para as montanhas. Por exemplo, eu estava pensando que o conceito de fugir para as montanhas era de alguns canais que eu não quero falar o nome aqui para dar ibope. Só que, quando eu comecei a procurar no YouTube, eu vi canais com 2 milhões de inscritos, canal com 800 mil... Tipo assim, os caras fazendo 500 mil de visualização, instigando as pessoas a fugir para as montanhas. Pessoas que têm problemas de saúde, que não têm condições financeiras. Os caras, tipo assim, ó, meu amigo, venda tudo que você tem, nem que você vai pelado pro meio do mato. Você já foi pro meio do mato pra você saber como é que é? Então, não se boque nisso. Só que eu quero mostrar para vocês que isso aqui já é atual. Isso aqui já é atual. Isso aqui, inclusive, eu conheço isso aqui. Já tive presencialmente com isso aqui. Eles têm drones de mapeamento de topografia. E o drone de mapeamento de topografia, ele chega no local e mapeia. E vai mapeando com infravermelho, tá? E ele faz uma varredura quadrada, né? Ele vai fazendo essa varredura. E com base nessa varredura, ele consegue fazer o seguinte. Ele consegue saber se tem água, se tem terra, se tem algum tipo de metal aqui. E o mais legal de tudo, ele mede de forma subterrânea. Ele fala assim, meu, tem dutos subterrâneos, tem não sei o que. Então ele faz um mapeamento subterrâneo, esse drone, através do infravermelho. Então teve cara aqui falando que era para você comprar um bunker e se enfiar no meio do mato.
Você não ia durar 2 minutos com esses bichos aqui. Então simplesmente, e teve outros que falou para você fazer acampamento, então simplesmente é um processo de holografia 3D. Então eles têm, isso aqui é divulgado pelo Google, já é sabido, tá? Mas isso aqui, ó, os caras têm, ó. Então eles sabem, por exemplo, aqui, eles sabem exatamente o que está aqui. Se você montar uma barraca, os caras sabem. Então o pessoal pensa, inclusive isso aqui já é tecnologia usada pelos fazendeiros para poder trabalhar com cultivo, gado, esse tipo de coisa. Então assim, isso já existe no passado. E o pessoal fica assim, ah não, vai pro meio... Cara, eu até entendo que você ir morar no campo, morar numa chácara, num sítio, você tem melhor qualidade de vida. Agora, se o seu foco for fugir do sistema, você não foge. O Apocalipse tá falando, o adversário, ele obrigou ricos, poderosos, pobres, grandes e pequenos. Quando fala grande, meu amigo, até os néfilis, obrigou todos a implantarem a marca da besta. E cuja aqueles que não implantaram, ele tirou-lhe as cabeças. Então você tem que entender que não tem... A tecnologia que os caras têm é muito mais avançada. Quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, viver é Cristo, morrer é lucro, é porque, meu amigo, chega um certo ponto da sua vida que você não pode ter medo, não. Você não pode ter mais medo, entendeu? Se você está com Cristo, é com Cristo até o final, até morrer. Então os caras, eles parecem entender, o medo constante de estar... É o medo que tem se de aproximar de Cristo, de estar mais próximo de Cristo. Eu não faço ideia por quê. E aí é o seguinte, aí nós temos aqui algumas tecnologias que já vieram apresentar, né? Como sempre, eu não sei se é japonês isso aqui, os caras desenvolveram um certo tipo de aranha. Aí você fala, isso é de... Cara, olha só, a aranha carrega algumas pessoas na base dela, tem o cara dirigindo na parte de cima, inclusive tem um filme de Sherlock Holmes que mostra esse tipo de tecnologia na década de 70, 1770, né? Que também já existia. E aí simplesmente você vê, ó, os caras desenvolvendo esse tipo de aranha. Aí, eu tenho até mais imagens dela aqui, tá? Então vai lá mostrando, fizeram uma exposição tal sobre esse tipo de aranha. E o mais interessante, é claro que tá com guindaste aqui, eu tenho que mostrar pra você, tá com guindaste aqui, ó, tá? Mas eu acredito que essa aranha suba esse prédio. Ela só não sobe porque tá cheio de vidro. E que se ela começar a quebrar os vidros para subir, talvez o público não goste tanto. Então, o que eles fizeram? Ergueram um guindaste e ela vai, né, de forma mansa, encostando ali nos concretos, né, para não estragar. Mas se botar um bicho desse aí para subir, ele vai estourando o concreto e vai subindo, meu amigo. E pode ter certeza que sobe. Então, assim, é o que tem. E eu te falo, passou na televisão isso aí? Você tem referência sobre isso? Passa no NetGeo ou não passa? Então, simplesmente, olha só para você ver o nível de tecnologia que os caras estão trabalhando. Isso porque veio a público. Se isso aqui veio a público, meu irmão, se isso aqui... Imagina o que os caras têm. Aí eu venho aqui, só rapidinho, eu venho aqui e falo, olha só o que os caras fizeram na década de 40, cara. Tá entendendo? Eu não sei se isso aqui foi dos aliados, mas olha só o nível de tecnologia, de âmbito de detalhes que os caras fizeram na década de 40. O equipamento que... Aí eu te falo, você acha mesmo que você vive o auge da tecnologia? Então vamos continuar. Aí nós temos o experimento, né, americano chamado Beetle, né, 1960, que já, né, eles fizeram assim para tapear, né. Então assim, tem muita coisa interessante. Outra coisa, tá? Tu já viu isso aqui? Um experimento de um microchip no dente? Faz ideia? Então assim, tem coisas que você não faz ideia. Tipo, o cara coloca um dente, é claro que aqui tá transparente para você poder entender que tem um microchip ali. Mas poderia muito bem ser branco e passar despercebido, com um microchip, né? Então, tipo assim, esse microchip conseguiria, por exemplo, conseguiria tomar conta do seu corpo. Por exemplo, deixa eu explicar isso para vocês. Alguns agentes militares que trabalham por serviço secreto, eles têm esses implantes, tá? Eles têm geralmente ou no dente, ou na orelha, ou no nariz, eles enfiam para dentro do nariz, aqui dentro, no cérebro. Eles têm esses implantes. Por que ele... Inclusive deve ter um filme, eu lembro, eu não sei se é filme ou seriado, que eu acho que é Agente da S.H.I.E.L.D. que chama o seriado. Logo da primeira temporada, eles mostram pessoas que eram agentes e que tinham esses implantes no corpo, no caso da mulher era um olho, e que se ele não obedecesse tal ordem, aquilo ali explodia e a pessoa morria. E eles vinham lá e tiravam o corpo dali. Então você vê esses implantes. Então eles têm esses implantes, eles são obrigados a seguir ordens, às vezes ordens assustadoras. E é por isso que eu falo, meu, viva a vida feliz de forma simples e com Cristo. Não queira se embocar em seita, não queira se embocar com essas coisas
do além, porque simplesmente só te leva a um arrependimento profundo depois. Tá? Então os caras têm lá um microchip no dente, né? Aí aqui é um conceito, tá? Eu escrevi até conceito aqui pra te falar. Esse é um conceito de cyberpunk, que eu venho falando de fiação, que é o processo de hibridização entre o ser humano e a máquina, que foi falado em Isaías, foi falado se não me falha a memória, foi Ezequiel também, que é o ser humano se misturando com barro, né? Eles não se fundem, mas se misturam. Que é a tecnologia que também desperta a ira de Deus, tá? Aí você fala, mas como é que Deus pode simplesmente irar contra o ser humano se ele desenvolve tecnologia e a tecnologia vem a favor da humanidade? Aí eu te faço a pergunta, a tecnologia, será que ela vem a favor da humanidade mesmo? Será que essas tecnologias que são desenvolvidas, esse auge de tecnologia, será que isso aqui é a favor da humanidade mesmo? Você vê tecnologia desenvolvendo para simplesmente ter fazendas e fazendas de cultivo de comida na África? Ou, porque pensa comigo uma coisa, existe água debaixo da camada da Terra, lençol freático, que tem assim, é uma abundância de água absurda. Tem mais água na Terra do que Terra, né? Devia ser planeta água, não planeta Terra. E aí, se você faz um tipo de perfuração ali de 400, 500 metros para baixo, na África, dependendo da perfuração, várias perfurações, você tem água ali para uma região imensa. Aí eu te faço uma pergunta, será que os caras desenvolvem tecnologia para o bem humano ou só para ferrar com a humanidade? Aí você entra num paradigma. Por que desenvolver tecnologia que destrói o ser humano? Por que desenvolver tecnologia que só ferra com a gente? Simples, porque quem está passando essa tecnologia é os anjos caídos. E os anjos caídos odeiam seres humanos. E é por isso que eles passam tecnologia. Então você vai adquirindo aquela tecnologia e vai se estragando. E vai se estragando. Não é benéfica, não é como a tecnologia de Deus. Deus tem tecnologia, inclusive os anjos repassaram tecnologia. Então tudo isso aqui é de forma maléfica, tá? Deixa eu pegar aqui pra gente poder continuar. Ah, sim, claro, né? E já era sabido, isso aqui foi, se não me falha a memória, foi na década de 50. Olha o nível de tecnologia. Tem tipo uma câmera aqui, né, um gancho, e olha o nível, né? O nível que os caras tinham de tecnologia no passado, tá? No passado. Isso aqui há 70 anos atrás, 60 anos atrás. Olha pra tu ver o que os caras já tinham, né? Então vamos continuar pra gente poder pegar aqui. Então nós vamos tendo esses experimentos. Isso aqui foi assim, tempos e tempos e tempos atrás. Hoje em dia está muito mais avançado que isso aqui. Olha, você vê o nível de tecnologia, tá? Nós ainda temos que falar sobre, né, o experimento Fila Paradélfia, né? Que simplesmente eu tenho a foto inédita para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Aí eu cheguei àquela parte que eu falei para vocês sobre o skate voador, né? Esse cara aqui sumiu. Simples, sumiu. É como os caras que desenvolveram... Tipo aquele cara do Brasil que desenvolveu o carro à água. Pois é, sumiu. É assim, simples assim. Então esse cara aqui, o que ele fez? Ele usou algum tipo de tecnologia gravitron. O que é esse tipo de tecnologia? Através de ondas sonoras você consegue anular a gravidade, através de campo magnético você consegue anular a gravidade e através de força de repulsão, que você empurra a coisa para cima, né? Empurra a força para baixo e vai levantando. Tipo foguete, mas não é foguete. Então ou é campo eletromagnético ou é som. Inclusive os egípcios conseguiram mover as pedras por som, tá? Só para te avisar. E aí eu falo o seguinte, como que não veio a público? Porque o cara desenvolveu o equipamento que ele ficou em cima, ele ativava lá e a coisa flutuava. E isso deu esse experimento do skate voador. Então o processo inicial desse skate voador veio daqui. Porque o cara ele tinha esse negócio para segurar a mão para ele não cair. Porque ele não conseguiu aperfeiçoar essa tecnologia. Ele conseguiu fazer a coisa levitar com o peso dele, mas ele não conseguiu aperfeiçoar para ir para frente, para trás. Ele não conseguiu aperfeiçoar. Mas sabe quem aperfeiçoa isso muito bem? Os militares. Que tem assim uma verba incontável e que os caras têm os melhores cientistas. Então eles aperfeiçoam isso facilmente. Então através desse primeiro processo de vamos dizer assim, levitação, né, que é um processo científico, simplesmente se deu origem aos skates voadores. E aí, como programação preditiva, veio De Volta ao Futuro. Então, para você ter ideia que esse conhecimento já se tinha no passado, tá? Já se tinha no passado. Deixa eu pegar aqui outras imagens. E claro, né, meu irmão, olha o nível. Isso aqui é só para você ter ideia. Isso aqui é o tamanho do ser humano, tá? Isso aqui é o tamanho do tanque de guerra do Adolf, né? Então, assim, o tanque convencional, ele vinha até mais ou menos essa altura aqui, um pouquinho acima do homem, ó.
Era mais ou menos isso aqui, ó. Olha o tamanho do bicho que esse cara construiu. Olha o tamanho Inclusive eu acho que eu tenho mais uma foto de referência disso aqui, se não me falha a memória. Não tenho. Mas é basicamente o seguinte, o cara, olha só, isso aqui é chamado Supergun, tá? Foi desenvolvido, né? Eles apelidaram de Supergun. Então, para você ver o nível de tecnologia que os caras tinham na G2. Isso aqui eu achei um pouco estranho, por quê? Porque não se é comentado, mas me parece que existiam bases no meio do oceano, cara. Os caras desenvolveram bases militares no meio, inclusive com artilharia antiaérea, tá? Isso assim, no meio do oceano, tá? Não faço nem ideia do que era isso aqui, mas no meio do oceano, tá? Hoje nós temos isso aqui, né, que são os caras que fazem esses voos a propulsão, isso aqui já é perfeitamente comum de se fazer, não por muito tempo, mas é aquela coisa que eu te falei, é uma força que empurra para baixo, como se fosse foguete, tá? Vamos continuar. E aqui algumas imagens estranhas, né? Aquilo que eu te falei sobre robótica. Na década de 30, 40 tinha robótica. Inclusive, a programação preditiva do passado, Jaspion, New Genesis Evangelion, entre outros, era para fazer você acostumar com aquilo ali e também não levar aquilo ali como se fosse algo surreal. Então tinha essas tecnologias, inclusive o Homem Bicentenário, aquele filme, é baseado nisso. Os caras tinham um tipo, isso aqui não é fake, eles tinham um tipo de equipamento, e esse equipamento, é claro que esse rosto aqui só tá ali para enfeitar, né? Não tem propósito nenhum. O propósito tá aqui dentro, né? Que é a inteligência artificial. E os caras lá na década de 40, ó, 30, eu não sei como, não me pergunte, eu não sou eu que construí isso aí, mas me parece que o robô foi feito para servir as pessoas na casa. É tipo o robô, os caras desenvolveram robôs que eram domésticos. Pois é, tá entendendo? Aí você pega o filme Eu, Robô, você fala, nossa, alguém foi lá e inventou isso por causa do Eu, Robô. O Eu, Robô foi inventado, sei lá, na década de 60, o livro, não sei, o filme no ano 2000, não sei. Agora, isso aí foi muito tempo atrás. Então os caras vão pegando como referências, entendeu? Não tem nada novo, eles só vão reciclando, né? E criando programação preditiva. Então vamos lá. Aí nós chegamos aqui no experimento, né, Filadélfia, tá? E basicamente é o seguinte, eles chamaram o Nikola Tesla e o Albert Einstein para juntos desenvolverem, né, uma tecnologia que fizesse ou abertura de portais ou viagem no tempo. De fato, nós não sabemos, tá? Não veio ao público isso aí. Então, mas foi um dos dois. E aí, o que acontece basicamente é o seguinte, eles foram lá e desenvolveram, né? Depois eu falo sobre o Einstein, tá? Mas quem desenvolveu isso aqui foi Nikola Tesla, tá? Mas basicamente é o seguinte, aí teve essa eletricidade e teve essa foto aqui que eu vou te falar agora, tá? Essa foto foi tirada antes do navio desaparecer. Pelo menos é o que me foi informado, em 1943, tá? Então acontece o seguinte, nós temos até uma outra foto que eles publicaram aqui, que é basicamente o seguinte, né? Aí eles fizeram... repare bem se não é montagem isso aqui. Repare bem se não é montagem. Tipo, uma fumaça de explosão e um branco aqui absurdo, né? Um branco aqui absurdo. Aí eu te faço uma pergunta, como é que pode? Ah, isso é água. Não, não é água. Se fosse água, teria uma coloração diferente. Então, simplesmente me parece que eles colocaram essa fumaça aqui nessa imagem. Para quê? Parece que a imagem vazou, não era para vazar. E me parece que botaram essa imagem aqui. Para quê? Quando você vê essa imagem, ou essa imagem aqui da melhor qualidade, ó, quando você vê essa imagem, simplesmente você fala, ah não, ó, tá ali, ó, foi aquela explosãozinha ali. Então você vê o seguinte, são os órgãos que são financiados pelo governo, né? No Brasil também tem, não quero falar sobre eles, tá? Para não dar ibope para esses caras. São financiados para dizer que é farsas, né? Para você entender. Então simplesmente tá lá, eles mostram uma explosão, falando, ó, que interessante. Só que, ao que tudo parece, essa foto aqui foi vazada. Não era para vir ao público. Aí veio aquela mascaração toda, né? E me parece que quando Nikola Tesla e Albert Einstein estavam desenvolvendo essa... eu não sei se era viagem no tempo ou abertura de portal, apareceu esse tipo de buraco negro, essa esfera ali lá no oceano que veio a cobrir todos eles, tá? Então apareceu essa esfera e os caras estavam tentando fazer o quê? Sair do planeta. Depois eu explico para você que eles não conseguem sair do planeta. A Lua está dentro de um campo gravitacional, mas eles não conseguem sair do planeta. Aí estavam tentando abrir um portal para sair por fora. E beleza.
tava fazendo abertura de portal, não sei o que, e me parece isso aqui, né? Aí vamos continuar, tá? E lembrando, né? Claro, pode ser fake isso aqui, óbvio, né? Verdadeiro é a drauseologia, né? E aí simplesmente, vamos lá, vamos continuar. Teve, né, uma nota no jornal, né, sobre o experimento que aconteceu, tal, envolvendo Albert Einstein, Nikola Tesla, o exército americano, baseado no oceano, tá? Então veio a público no jornal, depois foi abafado. E aí nós entramos numa coisa, tá? Isso aqui é óbvio que é montagem, tá? Tô te avisando antes, mas também parece que não foi só o navio que foi feito isso. Os russos também quiseram fazer, tá? Ao que tudo parece. E me parece que fundiram, quando você faz um processo de portal não muito bem feito, me parece que fundiu na lata. É como eu falei, policiais do tempo, né, das dimensões. Os anjos, os tronos, que transcendem o espaço-tempo, transcendem muitas coisas, eles não permitem essa bagunça no espaço-tempo, tá? E por quê? Porque Deus os fez assim. E aí, deixa eu pegar uma imagem, se eu tenho mais alguma imagem aqui. E não posso comprovar, claro, né? Mas deixa eu pegar aqui, depois eu volto para essa imagem, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Tá difícil dar zoom hoje, hein? Olha lá, me parece que parte do navio foi arrancado. Eu não sei, tá? É uma foto que veio junto com o jornal, né? E parece que parte do navio, né, do experimento foi arrancado. E aí nós temos isso aqui. Claro que isso aqui é um fake e tal, né? Mas eu não sei se de fato é o mesmo navio, tá? Porque nós temos o navio que foi arrancado, né? A parte da frente. E temos esse navio aqui, ó, tá? Mas, pelo que o cara tá falando, é que simplesmente essas partes que foram arrancadas aqui tinham, né, a fusão dos seres humanos, né? Isso veio a público, tá? Esse experimento eles tentaram fazer, ficaram poucos tempos em outra dimensão, e quando voltaram, o corpo estava fundido com metal. Aí não foram todos que ficaram fundidos com metal, porque os que ficaram fundidos com metal, eles morreram. Mas os caras que sobreviveram, que não ficaram fundidos com metal, surtaram. Ninguém conseguia acalmar os caras. Ninguém conseguia extrair informação. Os caras ficaram completamente loucos. Por que eles ficaram completamente loucos? Porque eles saíram dessa dimensão para ir para Abaddon. Imagina você entrar numa dimensão onde a lei da física não funciona, nada funciona, e é uma dimensão feita para o mal. Onde tudo que lá existe é maldade, não existe os olhos de Deus ali dentro. Imagina você mandar um navio para lá durante 5 minutos, que delícia que vai ser. Então é psicológico, é força, é dor, é tudo, cara. E aí, né, os caras foram, né, você sabe aonde, né, tudo silenciado. E nós temos aqui uma foto, né, Nikola Tesla segurando uma lâmpada sem fio. É o que eu venho falando, energia livre já tinha, isso aqui na década de 40, né? Não 40 anos porque ele tá muito novo aí, mas deve ser provavelmente aí no ano de 1900. Mas é como que eu falo, já tinha energia livre há muito tempo, tá? Aí nós temos uma coisa que eu queria falar para vocês. Uma foto, né, sobre o equipamento, essa robótica que existia na década de 40. Então me parece que que tinha esses robôs tecnológicos na década de 40, tá? E que simplesmente, graças a esses robôs, né, o pessoal começou a apavorar, vieram a programação preditiva, né? O que é programação preditiva? É tentar ridicularizar, falar que não é verdade, não sei o quê. E aí veio Jaspion, New Genesis Evangelho, entre outros aí, para quê? Programação preditiva, inclusive isso aqui é um processo de hibridização, tá? Entre o qual? Osso com metal. Para quê? Para fazer com que as pessoas pensem que é algo normal, é fake, isso aqui. Então é programação preditiva, tá? Aí eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui. Primeiro, uma coisa que eu achei bem estranho foi esse cara tirar essa foto aqui. Ele falou o seguinte: em 1817 tinha essa imagem aqui, e no ano de 2017 tinha uma montanha por cima. Ele falou: meu, mas como é que enfiaram uma montanha aí? Geralmente quando descobre algo muito que não poderia ser descoberto, eles vão lá e encobrem com uma construção por cima, por isso que é cheio de catedral aí, ou simplesmente alguma montanha. Aí eu não sei como é que enfiam uma montanha ali, não sei, os caras que têm tecnologia. Então me parece que eles vão lá e fazem encobrimento das coisas, tá? E claro, né, isso aqui tem vídeo disso aqui do Japão, né?
que é os caras fazendo desfile com esse ser aqui de 5 metros de altura. Né? Ser humano, 5 metros de altura. Olha aqui o cara que tá cavalo, ó. Esse aqui é um cavalo, o cara tá cavalo. Olha aqui, ó, o tamanho da pessoa comum, olha o tamanho do carro. Pois é. Então as coisas vão acontecendo. Aí eu queria mostrar uma coisa pra vocês aqui, que tipo assim, olha que coisa louca, olha que delícia, delícia. Os caras estão na pirâmide de Gaza, né? E de repente, aqueles blocos lá que estão encobrindo a pirâmide, uma parte lá, não sei se desmorona, o que acontece. E quando desmorona, olha o que aparece, outra estrutura construída por baixo, de blocos. Então me parece que esses blocos estão ocultando uma outra estrutura. Aí o pessoal tá indo lá ver, tal, não sei o que. Isso aqui não é algo surreal, e tem uma estrutura dentro da pirâmide de Gaza. Inclusive, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Como é que os caras fazem um enlaço de concreto? Já parou para pensar o nível impossível de dificuldade de você fazer cordas de concreto translaçadas? Sério, uma coisa que é praticamente impossível de ser feita, os caras fazendo. E os caras do passado não era nada. Não era nada fazer isso aí. Aí começa a aparecer umas coisas estranhas, né? Começa a aparecer umas coisas, não na pirâmide de Gaza, mas no mundo, né? Pessoas relatando isso aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é verdade, mas não posso falar, né? Então, basicamente é o seguinte, a galera tá relatando seres pequenos estranhos, né? Ah, não sei o que, inclusive isso aqui no Brasil era considerado como chupa-cabra, tá? No Brasil. Então os caras estão lá e, né, relatando, tem encontrado, tal, não sei o que. Claro, sempre abafando, né? E aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. E claro, né, o deus mesopotâmico, Yahweh, né, com seu processo de hibridização, né, que é o deus egípcio. Aí simplesmente tá lá, aquilo que eu falei, né, a árvore. Eu tenho até, é melhor do que falar, é mostrar pra vocês aqui sobre esse tipo de tecnologia. Deixa eu ver se eu coloquei aqui pra vocês aqui, tá? Mas eu já tava falando pra vocês sobre o processo de hibridização, a tecnologia que os caras tinham no passado, tá? Então assim, deixa eu ver se eu peguei aqui. Eu sei que, ó, tá aqui, ó. Eles tinham um tipo de equipamento que fazia o processo de hibridização. Eles misturavam os DNAs ali. Inclusive eu devo ter uma referência melhor aqui, que era o seguinte, né? Esse deus mesopotâmico, ele criava esses cavalos com asa, esses seres que era cabeça de homem, com corpo de leão, e criava através daqueles equipamentos que eu já falei alguns vídeos para trás, e com essa árvore. Então esse tipo de equipamento de árvore aqui é o processo que fazia a hibridização, tá? Deixa eu voltar aqui para a gente poder pegar. Então esse deus mesopotâmico, ele fazia isso, ó, tá? É aquilo que eu falei, né? Eles tinham um certo tipo de relógio, não sei como é, para quê, e uma coisa que eles seguravam. E aí, através disso, eles faziam o processo de hibridização aqui, tá? Então era isso que Yahweh fazia no passado. E nós temos aqui, ó, a tecnologia. O cara, pensa comigo, como é que os egípcios conseguiram fazer isso aqui? Olha que loucura. Os caras fizeram gigantes, né, parecendo seres humanos com cabeça de cachorro, né? E simplesmente carregaram. Olha o nível de detalhe disso aqui. Olha o nível de detalhe. Fizeram, né, olha pra você ver, simplesmente uma estátua, né? E, ao que tudo parece, de gigantes, não sei o que, carregando os monumentos. Falei, meu irmão, nem hoje nós conseguimos fazer. E olha o tamanho do ser humano. Não, olha o tamanho. Tipo, a mulher deve bater aqui, ó. Ela tá subindo aqui em cima. Se ela estiver aqui embaixo, ela deve bater isso aqui de altura, mais ou menos. Ó. Ela deve bater isso aqui de altura, ó. E aí você fala, meu, olha o tamanho, né? Olha aqui pra você ver. Olha o tamanho dele. Fala, meu, como é que os caras conseguem fazer um trem desse, né? Aí eu falo pra vocês, né, eu já falei sobre isso, que é as montanhas sobre os nefilins, né? Havia nefilins na terra, não sei o que, os giburins. E olha só os gigantes, né? Isso aqui é uma montanha. Acredite se quiser, isso aqui é uma montanha. Uma montanha formada por uma mulher assim. Eu falo sobre guerra plasmática, era prediluviana, seres imensos, né? E os caras, o que os caras falam? Ah, não, você veio de um macaco lá, os caras estavam fazendo fogo, né? Tá de brincadeira comigo. E aí de repente você encontra a montanha dessa aqui, meu, como é que pode, né? Como é que pode? Fazendo foguinho, né? Fazendo foguinho. Tá bom, viu? E aqui, olha que louco, uma árvore. Olha só, olha o formato disso aqui, se não parece o nariz.
Olha se não parece dois olhos. E aqui parece que é uma boca. Formato de uma árvore com rosto humano. Ah, é a natureza, né? A natureza pregou uma peça nos seres humanos, né? E dentro da pirâmide, né? É aquilo que eu falei. Olha o nível atômico que os caras fizeram. Olha, nível de perfeição da pirâmide. O cara colocou aqui aquela... Eu não sei se é compasso. E olhou assim simplesmente. Não tem... Tá tudo perfeito aqui. Eu vou pausar o vídeo e vou continuar para não perder o arquivo. Então vamos voltando aqui. Olha só, sabe? Olha o nível de detalhe disso aqui. Então vamos continuar. Aí nós temos aqui, ó, deixa eu pegar aqui, uma coisa que eu queria falar com vocês, tá? Dentro da pirâmide, os caras estão dizendo que isso aqui era a tumba do faraó. Ah, que delícia. Programação preditiva. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome, mas é de uns atores de Hollywood. É tipo... Eu vou lembrar o nome depois aqui. Aqueles atores de Hollywood que invadem as pirâmides em busca de tesouros. É isso, a galerinha dos tesouros. E aí, de repente, eles encontram a tumba do faraó. E aí o faraó levanta, oh, isso aqui. Você já viu aqueles filmes? Pois é. Aí é programação preditiva, para desviar o seu foco. Por quê? Porque não tem tumba nenhuma lá dentro. É simples. São pirâmides energéticas, feitas para distribuir energia livre para eles fazerem o que eles quiserem. Então, simplesmente, não tem tumba ali. Aí, de repente, você fala, meu, olha o tamanho disso aqui. E aí você fala, isso é tumba. Que tumba? Isso aqui é como se fosse um capacitor, é um objeto metálico. É puramente metálico dentro do local. Então, deixa eu pegar aqui para você ver. Então, eles vão escavando e, de repente, encontram esse tipo de como se fosse uma bateria, um capacitor puramente metálico para armazenagem de energia. É o que tudo para. Olha o tamanho disso aí. Fala, aí você fala assim, ah, mas foi uma tumba. Meu irmão, essas pirâmides, segundo os dados oficiais, essas pirâmides demoraram milhares de anos para desenvolver. E o ser humano vivia só, segundo dados oficiais, 80 anos. Aí o cara falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou construir uma pirâmide aqui pro meu neto, sabe? Vou construir uma pirâmide aqui para virar a tumba dele. Faz sentido para você? Faz algum sentido pra você? Ou você quer colocar o testado de trouxa na sua cabeça? Se quiser, pode colocar. Então, simplesmente, não tinha tumba lá dentro, né? Era basicamente uma pirâmide energética. E aí, os caras tinham equipamento, eu não sei, é uma tecnologia muito avançada, mas era um ponto energético ali. E aí, eles extraíam energia de algum canto, que eu não faço ideia, e armazenavam nessa caixa metálica. Como? Não sei. Não é uma tecnologia convencional. E os caras, né, tinham essa tecnologia. Inclusive, tudo quanto é pirâmide, todo quanto é pirâmide, tem sempre um objeto metálico lá dentro. Aí eles falam que é a tumba, mas nunca encontram um corpo lá dentro, né? Então, de repente, vão lá e falam, meu, eu não sei, eu não faço ideia, né? Como é que pode encontrar um trem desse dentro da pirâmide, né? E claro, né, a gente sempre está no meio dessa guerra de anjos, né? O fogo cruzado. O ser humano no fogo cruzado entre os anjos do bem e os anjos do mal, né? Por isso que eu falo, viver é Cristo, morrer é lucro, tá? Porque o mundo aqui é insano, meu amigo. Então, assim, a gente falou sobre a tecnologia, né, militar que os caras tinham no passado. Nós falamos sobre equipamentos de gravidade que foi se desenvolvido, inclusive o skate voador veio disso aqui. Nós falamos, por exemplo, do experimento, né, que teve essa imagem que foi tirada momentos antes de tudo acontecer. Não posso provar se é verdade, né? Mas fica aquela dúvida, qual das duas que é verdadeira? Você vai ter que decidir, não sou eu, né? E simplesmente falando sobre o experimento, né? Aí eu acho estranho um experimento que ousou usar baterias, de repente o experimento que ousou usar energia elétrica está tirando fogo, né? Pois é. E aí nós temos um experimento que eu já vinha falar para vocês. Nós falamos aqui sobre as coisas bizarras do passado, né? Pois é, então o mundo assim chega a ser, para não dizer insano, né? Para não dizer insano. Então a coisa é realmente assim surreal. Vou pausar aqui para não perder o arquivo, mas qual que é a conclusão que eu quero falar para vocês? Alguma coisa aconteceu no passado, não vou dizer, quando eu falo alguma coisa estou sendo até genérico, mas assim, nós não temos informações, você que está me assistindo, você conhece seu tataravô? Você conhece a sua tataravó? Você não conhece, meu amigo. Você não faz nem ideia quem que seja. Você não sabe de onde que ele veio. Você não sabe como que seu tataravô trabalhava. Você não sabe qual a casa que seu tataravô teve. Por que você acha que eles querem destruir a família? Destruir a família tradicional. Para quê? Para que simplesmente vão lá reescrevendo a história.
E ninguém lembra de nada. Ao máximo que você lembra do seu avô, e olhe lá. Tá entendendo? Então, por exemplo, seu tataravô trabalhou com o quê? Morou aonde? Que tipo de tecnologia ele tinha naquele lado? Que tipo de conselho ele tinha para dar para a família dele? Você não sabe, porque vai se destruindo. E aí, essas tecnologias que eram presentes naquela época, você desconhece. Por isso a importância da família. Quando Deus fala, honra teu pai e tua mãe, ou simplesmente valoriza tua família, é por causa disso. Porque uma família bem estruturada, você fala, pô, peraí, os caras tinham isso no passado, ó. Tal coisa, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Sou Humberto Volto, espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre o nível que nós estamos vivendo. Os militares já têm tecnologia, só que aquilo ali que tinha no passado era surreal, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volto. Forte abraço!